Aula número 191. Os Lusíadas de Camões. Uma microantologia. Parte 1. Canto 1, estrofe 19. Já no largo oceano navegavam, as inquietas ondas apartando, os ventos brandamente respiravam, das naus as velas côncavas inchando, da branca escuma os mares se mostravam cobertos, onde as proas vão cortando as marítimas águas consagradas, que do gado de Próteo são cortadas. Vamos interpretar essa estrofe de Os Lusíadas. Vamos interpretar. Observa que é o capítulo 1, logo no início do capítulo 1, onde o poeta já lança as naus em alto mar. E bem em alto mar, já como se tivessem atravessado a África, o Cabo da Boa Esperança. De uma certa maneira, imitando Ovídio, que também, na Eneida, já começa pelo meio, já começa colocando o poeta no norte da África, antes da saída de Troia para passar pela África e fundar a Itália. Então, as naus já estão em alto mar. Vocês fixam os olhos no poema que está na lousa, na estrofe, na oitava real. E eu faço uma interpretação dela, devagar. Os vossos argonautas navegavam, eu coloquei o sujeito da oração navegavam, porque ele está falando dos argonautas, ele está dizendo ao rei Dom Sebastião dos argonautas. Então, os argonautas, vossos argonautas, navegavam já no largo oceano Índico, vai vendo no texto, já no largo oceano Índico, navegavam em alto mar, apartando as inquietas ondas. A proa de uma embarcação em andamento corta ou separa uma das outras. Os ventos respiravam, sopravam brandamente, inchando, enfurnando, enchendo as côncavas velas das naus portuguesas. Mostravam-se cobertos de branca escuma os mares. As embarcações, caminhando com velocidade, vão deixando atrás de si extensa esteira de espuma luminosa e branca, onde as proas iam cortando as marítimas águas consagradas a Netuno e que são cortadas pelo gado de Próteo. Ou seja, as águas habitadas pelos peixes. Próteo é o deus marinho, filho de Netuno. Exercia poder sobre os habitantes das águas. As focas aparecem à superfície em cardumes, que vistos em distância dão ideia de um rebanho de gado. Essa é a estrofe. Lendo novamente a estrofe, você vai entender comigo a estrofe. Já no largo oceano navegavam,
as inquietas ondas apartando, os ventos brandamente respiravam. Das naus, as velas côncavas inchando, da branca escuma, os mares se mostravam cobertos, onde as proas vão cortando a marítima água consagradas, que do gado de Próteo, o deus dos mares e dos peixes, são cortadas. O gado de Próteo, os peixes, os habitantes da água, as focas. Se eu fosse obrigado a separar essa estrofe em orações, eu diria: já no largo oceano navegavam, oração principal, as inquietas ondas apartando, ou seja, apartando as inquietas ondas. Como esse apartando está no gerúndio, a oração é reduzida e que dá a ideia de uma conformidade, conformativa. Quer dizer, já no largo oceano navegavam, como? Apartando as ondas inquietas. É uma conformativa, dessa conformidade, desse jeito. Os ventos brandamente respiravam. Se eu entender esse verbo respirar por respirar mesmo, então é uma prosopopeia. Mas eu posso dizer que os ventos, como eu disse na minha interpretação, sopravam, respiravam. Uma oração coordenada assindética, das naus as velas côncavas inchando, ou seja, respiravam inchando as velas côncavas das naus. E essa oração das naus, as velas côncavas inchando, é uma conformativa também. É a maneira pela qual os ventos brandamente respiravam, inchando as côncavas velas. Da branca escuma, os mares se mostram cobertos. Ou na ordem direta, os mares se mostram cobertos da branca espuma ou escuma. Uma coordenada assindética, onde as proas vão cortando a parte inicial do navio, o início do navio, vai cortando as ondas do mar. E essa oração, onde as proas vão cortando, subordinada adjetiva, porque esse onde é um pronome relativo. As marítimas águas consagradas, voltando, onde as proas vão cortando as marítimas águas consagradas. Essa é a oração adjetiva. Águas consagradas, as quais do gado de Proteu são cortadas, ou seja, águas que são cortadas pelo gado de Proteu. O gado de Proteu são os peixes, as focas, os habitantes dos mares. E essa oração é uma oração adjetiva, porque esse que é um pronome relativo está no lugar de águas consagradas. Na ordem direta, as marítimas águas consagradas, as quais águas consagradas são cortadas do gado de Proteu, pelo gado de Proteu. A oração está na voz passiva. E esse do gado de Proteu é o agente da voz passiva. Este é, então, o poema estrofe 19 de Os Lusíadas. Vamos pegar na microantologia, no canto segundo. O canto segundo, o capítulo, a estrofe número 1 do canto segundo. Vamos ver. Mas antes de continuar a aula na microantologia de Os Lusíadas, vamos resolver os exercícios
propostos na aula anterior. Na quarta-feira passada, eu propus a interpretação do poema Esse Bachel das Praias Derrotado. Vamos ver a resposta? Bonito poema. Poema barroco, de Francisco Vasconcelos. A alternativa A responde a questão 3, 5, 9 e 18. Ou a letra B responde 8, 11, 15 e 16. A letra C de casa responde 7, 12, 17 e 13. A alternativa D responde a 1, 14 e 20. E a alternativa E responde a 2, 4, meia dúzia, 10 e 19. Tenho certeza que você foi bem na prova. Já estou complicando um pouquinho as questões, estou complicando um pouquinho. Sempre é valoroso pelo seu conhecimento, a leitura do texto. Além de você aprender a interpretação, você está lendo o texto. A cultura só está no texto. A cultura está no livro. O professor é culto porque ele lê o livro que ele tem, ele lê o livro, ele estudou. A cultura está no livro, está no texto. Então a sua leitura constante de textos de Machado de Assis, de poemas, de Camões, vão te dando uma outra autonomia intelectual, vão te dando uma redação melhor, vão te dando um deslumbramento da escrita, uma facilidade da escrita. Faça então os exercícios. Vamos tomar a estrofe 1 do capítulo 2. Estamos fazendo uma micro-antologia dos Lusíadas. Quando a nave já corta o Cabo da Boa Esperança e começa a subir em direção às Índias, você tem o encontro com infiéis em Mombaça. Essa a estrofe. Já nesse tempo, o lúcido planeta que as horas vai do dia distinguindo, chegava à desejada e lenta meta, a luz celeste às gentes encobrindo. E das casas marítima secreta lhe estava o Deus noturno a porta abrindo. Quando as infindas gentes se chegaram às naus, que pouco havia que ancoraram. A estrofe está no vídeo. Fica com os olhos na estrofe e ouça a interpretação. Essa eu vou começar pelo fim, viu? Quando as fingidas, infiéis gentes, que é essa palavra, quando as infidas, infiéis, porque se tratam de muçulmanos. Quando as fingidas, infiéis gente de Mombaça se chegaram às naus portuguesas, que pouco tempo havia que tinham ancorado, agora subimos no começo do poema. A esse tempo, já o Sol, o lúcido planeta que vai distinguindo as horas do dia, vai indicando as horas do dia, chegava à desejada e lenta meta. E essa meta é o horizonte marítimo, encobrindo a luz celeste às gentes, ou seja, aos homens.
E já o deus noturno, que é Érebro, deus das trevas, lhe estava abrindo a porta secreta da casa marítima. Secreta porque desconhecida, unicamente sabida pelo deus noturno, que a abria para Apolo entrar no mar. Esse ancoraram que está no final é mais que perfeito no indicativo. No singular se entenderia melhor. A nau que pouco havia que encorara, que já tinha encorado. Sol, ele chama de planeta. No passado, entendia-se o Sol como um dos planetas, indiferente, iguais a todos os outros planetas. O poeta está identificando o Sol como Apolo, o deus da fábula, que teria o desejo de entrar no mar, onde lhe era aberta uma porta para então mergulhar no mar. De fato, quem está em Portugal e vê o sol se pôr, ele se esconde no mar. A amante Tétis está no fundo do mar esperando por Apolo. É como se o mar se abrisse para o sol entrar e encontrar com a sua amante. Bonito texto. Agora, veja como ficou mais claro. Veja como ficou mais claro. Já nesse tempo, o lúcido planeta que as horas vai do dia distinguindo, chegava a desejada e lenta meta, a luz celeste, às gentes encobrindo. E da casa marítima secreta lhe estava o deus noturno a porta abrindo, quando as infidas gentes se chegaram às naus, que pouco havia que ancoraram. Quer dizer, quando os muçulmanos chegam às naus que havia ancorado, é que ele diz que o sol já estava mergulhando no mar. Bonito o texto. Essa estrofe é construída com substantivos concretos, todos concretos. Veja lá, tempo, planeta, horas, dia, meta, luz, gentes, Deus, porta, casa, gentes, naus e todos substantivos concretos. Antes de se portarem às Índias, as naus portuguesas foram bem recebidas pelo rei de Melinde. Nessa ocasião, Camões põe na boca de Vasco da Gama a história de Portugal. O rei de Melinde pergunta: quem são? Que gente é essa? E Vasco da Gama, então, responde ao rei quem são os portugueses. Conta toda a sua história, desde a formação do Império, as guerras, as conquistas, as revoluções, a independência, o episódio de Inês e Castro, ele que conta. O gigante Adamastor, ele conta o passado. Neste momento, então Camões pede a Calíope, a Deus, inspiração para esse canto. Agora tu, Calíope, me ensina o que contou ao rei o ilustre Gama. Inspira imortal canto e voz divina nesse peito mortal que tanto te ama. Assim, o claro inventor da medicina, de quem Orfeu pariste, ó linda dama, nunca por Daphne, Clície ou Leucotói te negue o amor devido, como sói. Os olhos na estrofe. A estrofe 1 do canto 3º. Eu vou fazer a interpretação. Olhos na estrofe.
Agora tu, Calíope, musa da poesia épica, Calíope, amante de Apolo, Calíope, e de cujo amor nasceu Orfeu. Orfeu nasceu da união de Apolo e Calíope. Agora tu, Calíope, musa da poesia épica, amante de Apolo e de cujo amor nasceu Orfeu, ensina-me a dizer o que o ilustre Gama contou ao rei de Milinde. Inspira-me, canto imortal e voz divina nesse meu mortal peito que tanto te ama. Ó linda dama, assim, Oxalá, o claro, o plecário, o ilustre, o inventor da medicina que é Apolo, que é o deus da poesia e da medicina. O inventor da medicina, que é o Apolo, de quem pariste Orfeu, filho de Apolo e Calíope, que é Orfeu, nunca te negue o divino amor, como soe, como acostuma acontecer, por amor de Dáfne, Clícia e Leucótoe, nome de 3 ninfas amadas por Apolo. Na mitologia grega, Dáfne se converteu em loureiro, Clícia se converteu em girassol e Leucótoe na árvore do incenso. Ficou clara a interpretação do poema que o professor fez agora. Agora tu, Calíope, olha como ficou fácil agora. Agora tu, Calíope, me ensina o que contou ao rei o ilustre Gama. Inspira imortal canto e voz divina nesse peito mortal que tanto te ama. Assim o claro inventor da medicina, de quem Orfeu pariste, ó linda dama, nunca por Dáfne, Clície ou Leucótoe te negue o amor devido, como sói acontecer. Verbo soer significa acontecer, como sói. Verbo irregular, só se conjuga na terceira pessoa do singular. Como sói acontecer? Como soía acontecer? Chama atenção para o vocativo. Agora tu, Calíope, vocativo, invocação. Ó linda dama, outro vocativo. Outro vocativo. A primeira oração. Agora tu, Calíope, me ensina aquilo. E eu paro aí. Me ensina aquilo. Depois a outra oração, que contou ao rei o ilustre Gama. Aquilo que contou ao rei o ilustre Gama. Aquilo que o ilustre Gama contou ao rei. Uma oração adjetiva. Belo texto. Na estrofe 1 do canto, o episódio 3º. Vamos ao episódio 4. Depois de procelosa tempestade, noturna sombra e sibilante vento, traz amanhã serena claridade, esperança de porto e salvamento. Aparta o sol a negra escuridade, removendo o temor ao pensamento. Assim, no Reino Forte aconteceu, depois que o rei Fernando faleceu. Só para entender esse texto, a estrofe 1 do capítulo 4, do canto 4, o rei Fernando
morreu em 1383. E o falecimento do rei Fernando deixou o governo em complicações, em futuro incerto. A morte do rei Fernando em 1383 deixou Portugal preocupado em perder sua independência em favor à Espanha. Esse medo ele retrata nessa estrofe, quer dizer, ele está imaginando um barco, como se fosse o reino de Portugal, esse barco, essa nau que ele agora, no início, ele está dizendo. Ele começa depois de procelosa tempestade, quer dizer, essa é a metáfora. A morte do rei Fernando é como se fosse uma tempestade que perturbou a nau. Vamos interpretar o texto. Então, os olhos no texto. Canto 4, estrofe 1. Vamos lá ver. Comigo. Devagar. Bem devagar. Depois de procelosa, horrorosa tempestade, noturna, sombra, escuridão e sibilante vento, esse vento sibilante que subia com agudos unidos. Depois disso, amanhã traz serena claridade e esperança de porto e salvamento. E o sol aparta, afugenta a negra escuridade, removendo, ou seja, fazendo desaparecer do pensamento o temor. Temor de quê? Temor do naufrágio. Porque na escuridão da noite parece mais horrível a tempestade. Assim aconteceu no forte reino, ou seja, reino dos fortes, no forte reino português, depois que faleceu o rei Fernando. Ficou fácil? Ficou fácil. Depois de procelosa tempestade, horrorosa, noturna sombra e sibilante vento, traz a manhã serena claridade, esperança de porto e salvamento. Uma oração só. Uma coordenada sintética, aparta o sol, a negra escuridade. De que jeito? Conformativa. De que jeito? Removendo o temor ao pensamento. Assim, uma coordenada sintética, assim no reino forte aconteceu, depois que o rei Fernando faleceu, uma oração temporal. E por último, capítulo 5, estrofe 1. É como ele inicia a estrofe. Capítulo 5, estrofe 1. Depois que o velho do Restelo, na partida das naus, faz seu discurso, a nave parte. O velho do Restelo, Camões coloca um velho de sabedoria por ser velho. O velho, quando morre, com ele morre uma biblioteca, sabedoria. E esse velho fez um discurso, de uma certa maneira, negando as navegações, achando que seria um excesso partir de Portugal para as Índias, para a Ásia, em busca de um império, quando poderia desenvolver o norte, por exemplo, da África, que era justamente o pensamento de Camões. Enfim, ele coloca um velho do Restelo, negando as navegações. Estas sentenças tais o velho honrado vociferando estava, quando abrimos as asas ao sereno e sossegado vento, e do porto amado nos partimos, e, como é já no mar costume usado, a vela desfraldando o céu ferimos, dizendo,
boa viagem. Logo, o vento nos troncos fez ousado movimento. Os olhos no texto e a interpretação do professor. Os olhos no texto. Estava o honrado velho de Restelo vociferando, declamando essas tais sentenças, exclamações sentenciosas, quando abrimos as asas, ou seja, soltamos as velas ao sereno e sossegado vento e partimos do amado porto de Lisboa. E, como é já costume usado no mar, quando se desfraldam as velas para começar a navegar, ferimos o céu, gritamos em altas vozes, dizendo boa viagem! E logo, em seguida, o vento fez nos troncos dos mastros ousado movimento. Ou seja, o impulso do vento sobre as velas e das velas sobre os mastros transmite-se ao casco das embarcações o movimento. Veja como o texto agora ficou claro. Essas sentenças tais o velho honrado vociferando estava, o velho do Restelo, quando abrimos as asas, olha a metáfora, ao sereno e sossegado vento, e do porto amado nos partimos. E esse E vai unir uma oração lá embaixo. E o céu ferimos, como já é no mar costume usado. Quando um barco parte, sai, já é um costume todos levantarem a cabeça para o céu e gritarem, e darem vivas, em alta voz. E ele está dizendo numa hipérbole, esses gritos feriram o céu, tocaram o céu. Então, e como é já no mar costume, que é um costume, as velas desfraldando, o céu ferimos. Dizendo ainda, gritando e dizendo, boa viagem. Logo o vento no troncos fez o usado movimento. A energia é o vento que desloca o barco. Exercício, 15 exercício, extraído do romance Aparição, de Virgílio Ferreira. Eu tirei esse texto da edição Sebenta, de Avelino Soares Cabral. E vocês vão fazer as 15 questões que eu dou do texto. O texto é muito bonito, é um romance moderno, é muito elogiado em Portugal, é uma história bonita. O autor escreve com uma destreza, com uma habilidade incrível. É um dos grandes escritores modernos que nós devemos cultuar. O texto é interessante. Ele começa, e o homem contou uma história incrível. Moura já a conhecia, porque fez referência a uma consulta na cidade, mas de nada lhe valeu, porque o homem queria contá-la outra vez desde o princípio. Receava, de certo, que lhe tivesse falhado algum pormenor e que isso lhe destruísse a esperança. Contava-a agora de novo. Então, e segue o texto. E eu faço 15 questões com 5 alternativas. Quando o professor sentou no seu escritório, abriu o romance, copiou o texto, bolou 5 alternativas, arquitetou 5 alternativas, em que uma só é verdadeira. Eu estou pensando em você. Eu estou pensando no seu concurso, no seu conhecimento. Isso serve para tudo, para advogado,
para engenheiro, para médico, serve para qualquer. O conhecimento de texto serve para qualquer atividade humana. Você aprende, você lê uma vez, você lê a segunda vez, grife as palavras que não sabe, consulta a internet ou o dicionário, consulta livros e responde e pode acertar as 15 questões. Eu estou à disposição para responder. Se você tiver alguma dúvida de algum assunto, questiona que eu faço, eu dou a resposta. Eu dou a resposta. Eu leio toda a sua manifestação e dou a resposta. Inscreva-se também no meu canal. É importante a inscrição no meu canal para divulgar o idioma, para divulgar o conhecimento. Imagine se no final dessas aulas que eu estou dando, você toma o conhecimento ou porque leu, ou porque ouviu 300 textos. Não se esqueça que eu estou chegando à aula número 200 e cada aula tem 3 ou 4 textos. Suponhamos que você tenha conhecimento de 300 e 400 textos. É um conhecimento arrojado, muita cultura. E nesses textos tem filosofia, tem sociologia, tem amor, amor espiritual, amor erótico, sensualismo, poesia, prosa, tudo. Leia. Mas se não fizer o exercício, você já sabe o que vai acontecer. Bilhetinho para o pai. Bilhetinho para o pai. Eu vou deixar a mãe separada hoje, mas bilhetinho para o pai. O pai vai ficar bravo se você não fizer os exercícios. Ou não entra na próxima aula. Vamos fechar a aula. A última estrofe se ouviu dizer lá do Velho do Restelo. Vamos ver um discurso do Velho do Restelo com o qual eu encerro a aula. Voz da experiência, da sabedoria do povo, prudência, a voz da opinião pública. Vamos ver. Mais um velho, de aspecto venerando, que ficava nas praias entre a gente, posto em nós os olhos, meneando 3 vezes a cabeça descontente, a voz pesada um pouco a levantando, que nós no mar ouvimos claramente, com saber só de experiências feito, tais palavras tirou do esperto peito. Ó glória de mandar! Ó vancubiça dessa vaidade a quem chamamos fama! Ó fraudulento gosto que se atiça com uma aura popular que honra se chama! Que castigo tamanho e que justiça fazes no peito vão, que muito te ama! Que mortes, que perigos, que tormentas, que crueldades neles experimentas! Dura inquietação da alma e da vida, fonte de desamparos e adultérios, sagaz consumidora conhecida de fazendas, de reinos e de impérios, chamam-te ilustre, chamam-te subida, sendo digna de infames vitupérios, chamam-te fama e glória, soberana, nome com quem o povo nécio se engana. A que novos desastres determinas de levar esses reinos e essa gente? Que perigos, que mortes lhe destinas, debaixo de algum nome preeminente? Que promessas de reinos e de minas, de ouro, que lhe farás tão facilmente? Que famas lhe prometerás? Que histórias, que triunfos, que palmas, que glórias! A minha pátria é a língua portuguesa.